Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Vamos começar aqui. Estou olhando o chat aqui. Boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando em mais um webinar. Como de costume, vamos confirmar aqui tudo, né? Se vocês puderem me avisar aí se está tudo certo o meu áudio, se está dando para ouvir, o volume está bom, se está conseguindo me ver. Só para a gente confirmar aqui no início. Tá bom? Estamos aí com vários colegas conectados, vários novos espectadores aí, hein? Lá, o Emerson tá aí, o Éder, Elton, Orlando, Eric, Cláudio, Joelcio, legal, pessoal, todo mundo tá aí. Tudo ok, né? Legal, legal. Show de bola. Então a gente vai começar hoje mais um webinar. Bastante, hein? Bastante webinar a gente está fazendo. Tô vendo aqui o pessoal, bastante gente com a gente em vários eventos, né? Legal, legal. Então a gente vai falar hoje mais um pouco. Então, para quem para quem já viu os webinars aí comigo, né, já sabe do que normalmente eu falo. A gente vai falar hoje de novo de coleta de dados, só que hoje vai ser um pouco diferente, tá? A gente vai falar um pouco dos conceitos, né, do controle estatístico, obviamente. Eu vou até contar com o apoio de vocês aí, caso alguém queira pontuar alguma coisa, a gente está à disposição. Mas no fim, né, que na verdade no meio do evento a gente vai fazer um teste, né? A gente vai praticar um pouco. Eu vou usar aqui alguns dos dispositivos, né, que eu vou comentar, para a gente fazer um simulado aqui, né? Então a gente vai fazer um simulado bem rápido para mostrar todo esse conjunto funcionando, tá bom? Legal, legal. Então estamos aí com mais de 100 pessoas já conectadas. Muito obrigado, pessoal, pela presença de todo mundo. Muito bom tê-los aqui. Então vamos lá. Deixa eu colocar minha tela aqui. A gente vai falar do controle estatístico digital, né? Da parte dos cálculos, da parte estatística, da parte de coleta, da análise, de maneira digital e de maneira prática e rápida. Então, basicamente, o webinar de hoje, ele vai ser um complemento de vários outros webinars que a gente já fez, né? Que a gente falou de gerenciamento de dados, de produtividade, automação, software e tudo mais. Ele vai ser um complemento que a gente vai fazer funcionar, né? A gente tem uma estação de testes aqui, a gente vai rodar e eu vou contar com a ajuda de vocês para a gente fazer um controle estatístico aqui ao vivo. Então, espero que seja bem legal. A gente vai ver todo o potencial das ferramentas da Mitutoyo quanto a controle estatístico, o que vocês vão poder aproveitar aí na empresa de vocês, no cenário de vocês, o que vocês vão poder aproveitar de ferramenta, de recurso, tudo isso para poder aplicar na situação de vocês, tá bom? Então, confirmando aqui que o pessoal está chegando, vamos começar. Vamos começar. Então, vamos lá, pessoal. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Para quem não me conhece, eu sou o Osmar. Eu trabalho na engenharia de aplicação da Mitutoyo, né? Focado com essa linha de coleta de dados, instrumentação, automação e tudo mais. Mas, como alguns de vocês já nos conhecem, a gente está aí para ajudar no que for, tá? Então, caso vocês tenham dúvidas, basta digitar no chat. Se você clicar na versão, mudar o modo do chat para pergunta, você vai conseguir destacar sua mensagem para mim, que eu estou lendo aqui, e eu vou saber que a sua mensagem é uma pergunta, tá? Então, já vou ser bem claro aqui para a gente poder ler facilmente as perguntas de vocês, tá bom? Então, basta dar um clique, você vai marcar a sua mensagem para modo de pergunta, você escreve a sua dúvida e manda, que a gente conversa aqui, tá bom? Então, vamos lá. Hoje vai ser bem descontraído, eu vou estar lendo o chat aqui com vocês, tá? Se quiser mandar alguma mensagem, fiquem à disposição. Então, vamos lá. Então, como a gente vai falar do CEP, né? Um pouco das ferramentas estatísticas, a gente vai falar
do porquê que a gente aplica, o que ele é, né? Um breve conceito dessa ferramenta muito importante para a gente da qualidade, engenharia de processos, né? Então, o controle estatístico, ele basicamente é um conjunto de ferramentas que a gente vai aplicar no processo de produção para melhorar o que a gente faz, né? Melhorar em vários sentidos. Melhorar a qualidade, aumentar a produtividade, reduzir custo, aumentar a velocidade de produção, um monte de outras coisas, né? Então, ele vai ser aplicado em qualquer necessidade onde eu tenho um processo que eu atribuo certas ações num produto, numa peça, num conjunto. Esse processo ele envolve pessoas, envolve máquinas, envolve a matéria-prima, e todas essas influências elas vão ser quantificadas com o CEP. Né? Então, a gente vai quantificar cada uma delas a partir de aplicação de algumas ferramentas matemáticas e estatísticas, né? Para aí sim a gente trazer resultados reais para a produção. A ideia é essa. Né? A ideia não é só fazer gráfico, fazer cálculo, nem nada disso. É pegar essas informações e transformar elas realmente em ações. Né? Ou então fundamentar o porquê da gente executar aquelas ações. Né? Então, o CEP ele está envolvendo tudo isso. Né? Então, são várias ferramentas matemáticas que a gente pode aplicar. Muitas delas são até redundantes, né? Você pode aplicar uma ou outra e vai dar no mesmo, né? Você vai chegar no mesmo resultado. Então, a ideia é você escolher as melhores ferramentas para o seu processo e também para onde você vai usar isso, né? Porque também a aplicação do CEP, ela tem a sua parte geral, mas dependendo de onde você aplica, também ela pode variar, né? Quando a gente, por exemplo, aplica coleta e estudo estatístico na produção, a gente faz de um jeito. Quando a gente faz esse mesmo estudo estatístico na qualidade, a gente faz de outro jeito. Quando a gente faz isso na engenharia, envolve outras influências, a gente faz de outro jeito também. Né? Então, essa questão da flexibilização de como a gente aplica o CEP é muito importante. Né? Então, ter isso fácil, ter isso digital, é muito importante da gente sair do papel. A ideia aqui hoje, a gente ver como que é esse mundo da aplicação do CEP digital. Como que isso é feito, né? Legal. Então, como eu comentei, o CEP ele é uma ferramenta que vai ajudar você a tomar ação no processo para melhorar. Então, como você toma ação nos processos para melhorar, é mais uma das ferramentas da qualidade, né? Então, para quem não conhece o CEP ainda, já deve ter ouvido falar, obviamente, de PDCA, Kaizen, 5S, FEMEA. Cada um tem o seu objetivo, né? Obviamente, são aplicados em momentos diferentes, nem sempre são em conjunto, às vezes são em conjunto, né? Mas o objetivo geral de todos é aplicar e trazer melhorias para um processo. A gente executar com clareza essas ferramentas estatísticas, esses gráficos, cálculos e tudo mais, para a gente extrair o máximo que a gente puder da produção sem ter que ficar monitorando 100%. Né? Então, esse é uma característica muito importante. A gente vai aplicar essas ferramentas, mas, obviamente, se eu inspecionar totalmente a minha produção, 100% das minhas peças, eu não preciso fazer CEP. Né? Na verdade, a ideia do CEP é para você evitar fazer isso. Né? É para você evitar que você tenha que monitorar 100% de tudo. Né? Obviamente, alguns processos muito críticos, eu tenho, obviamente, que monitorar e inspecionar 100%. Mas o CEP, ele traz essa característica de você não necessariamente precisa inspecionar 100% de tudo que você faz. Né? Desde a etapa de produção, até a etapa de inspeção, até a etapa de entrega e etc. Né? Então, ele vai economizar o seu trabalho para trazer o mesmo resultado para a produção. Né? Então, como eu comentei, a gente vai aplicar alguns cálculos, né? Estatísticos, muitas ferramentas matemáticas, para a gente extrair números e gráficos da produção, para, a partir disso, eu tomar alguma ação no processo. Né? Então, são vários, né? Mas, aplicando isso, o que isso vai nos trazer de melhorias, Mar? Além dessa questão de fundamentar a tomada de ação, né? Aquilo que eu comentei, você tendo o CEP sendo bem aplicado, você vai poder ter essas ferramentas sendo aplicadas continuamente, você consegue trazer
do seu processo de produção uma previsibilidade maior. Então, você consegue, a partir de uma alteração ou não, você consegue saber o que isso vai ter de resultado lá na frente e prever com mais riqueza o que você deve fazer ou não no processo de produção, né? Quando uma alteração ocorre, você consegue também vê-la tendo a sua influência com bastante facilidade com essas mesmas ferramentas estatísticas, tá bom? Então, essa que é a ideia, né? De a gente aplicar esses gráficos, esses cálculos, para trazer essa previsão para nós. Então, aí que entra a questão do 100%. Se eu tenho uma noção muito bem do todo, eu não preciso inspecionar 100%. Eu consigo inspecionar uma amostra do processo e ele pode nos trazer bastante informação bem fiel ao processo para eu poder prever o que vai acontecer. Tá bom? Legal. Então, tá entrando mais gente aí, né? O pessoal tá perguntando se vai gravar. Vai gravar, sim. Tudo está sendo gravado, tá? No fim da apresentação, ele vai estar disponibilizado tanto aqui, nessa mesma plataforma, quanto no nosso canal no YouTube, tá bom? Então, outra coisa, para quem ainda não se inscreveu no canal no YouTube, se inscreva. A gente está disponibilizando vários vídeos lá de produtos, né? E todas as nossas apresentações de webinar estão lá. Então, como comentei, o webinar de hoje ele vai ser um complemento aos outros, né? Porque a gente vai ver algo um pouco mais prático. Obviamente, eu vou falar sobre os produtos, mas vai ser um pouco mais prático, né? A gente vai mexer um pouco mais. Então, ele é um complemento aos outros webinars que a gente já falou. Tá bom? Legal. Então, vamos lá. Quais são os principais recursos que a gente vai aplicar no CEP aqui, né? O principal deles, a chave do negócio, é a gente quantificar a variabilidade do processo de produção. Pega essa palavra, variabilidade. O que é variabilidade? É o quanto o seu processo de produção, sendo influenciado por todas aquelas parcelas, né, de pessoas, de humanos, né, de máquinas, da peça, da matéria-prima, do método, todos aqueles M's lá, né, o quanto que ela varia ao longo do processo, ao longo do tempo, de acordo com a sua especificação, né? Então, você tem lá, querendo ou não, mesmo que o processo seja extremamente preciso e tal, uma usinagem perfeita, ele ainda vai ter uma variação. Aquela aleatoriedade, né, do processo. Então, você tem que quantificar isso, saber quanto que você está variando, esse processo está variando, e o seu objetivo é reduzir a variabilidade. Porque quanto mais você reduz, mais você tem controle do processo, mais você consegue prever o processo, mais o seu processo é estável, mais o seu processo é seguro. E aí você pode começar a tomar ação barateando, trocando o meio de produção, aumentando a sua produção, diminuindo o tempo. E você, obviamente, vai ter uma influência, você vai influenciar a sua variabilidade com isso. Cada tomada de ação que você tem no processo, você influencia a variabilidade dele, né? A ideia é você monitorar ela, você ter... É como se você estivesse inspecionando ela, né? Você vai ter um nominal, que teoricamente a variabilidade nunca vai ser zero, né? Sempre vai ter, que é a variação comum de um processo, a aleatoriedade natural das coisas, né? Mas você tem um limite superior, né? Você não pode ultrapassar aquilo. Então, conforme você vai monitorando a variabilidade, você vai colher esses bons resultados no seu processo. Tá? Então, essa é a ideia da aplicação do controle estatístico. Então, a gente vai aplicar essas ferramentas que eu vou mostrar agora para a gente quantificar isso. Tá bom? Os recursos matemáticos e gráficos que a gente vai usar no controle estatístico, eles são... Hoje já tem mais reduzido, né? No passado era mais... Na verdade, tem sido criado alguns gráficos novos, né? Mas são bem complexos, né? Aquilo que eu comentei sobre aonde você aplica o CEP também é muito importante. Então, os principais são esses que estão na tela aí, né? Os histogramas, muito comum para você visualizar o histórico da produção, são as ferramentas gráficas, né? Os gráficos de controle e pré-controle, né? Vou explicar certinho para vocês essa diferença, né? Às vezes o pessoal se confunde. Qual é a diferença de um gráfico de controle e pré-controle, né? Aí a gente vem com os números, né? Índices de capabilidade, né? Os famosos índices de capabilidade, eles que vão nos mostrar essa variabilidade do processo, né? Junto com uma capacidade, né? Quanto eu sou capaz de produzir aquilo que eu estou determinando, né? Quanto o meu processo é capaz de fazer isso. Algumas informações que não são números nem gráficos,
mas que são muito importantes para a gente separar aquelas parcelas de influência, né? De eu saber o que era a pessoa, o que era a máquina, o que era a peça, o que era o método, né? Que é a rastreabilidade. Ela também faz parte desse mundo do controle estatístico, né? E também algumas coisas que são estudos dinâmicos. Conforme eu vou inspecionando e medindo e controlando, coisas acontecem. Essas coisas são os eventos estatísticos, né? Os famosos eventos estatísticos. Tá bom? Então, monitorando esses caras também é muito melhor para você reduzir e monitorar a sua variabilidade. Ok? Vamos começar pela carta de controle. A carta de controle ela é basicamente um gráfico horizontal, né, linear, onde você define o seu alvo, o seu nominal, e aplica dois limites de especificação. Né? Então, aonde que a gente começa aqui a entender qual que é a diferença do gráfico de pré-controle para o gráfico de controle? O gráfico de pré-controle, que é esse que está na tela agora, ele é utilizado da maneira mais simples. Por quê? Os limites deles são fixos. São os limites de tolerância, os famosos limites de engenharia, né? Os limites de especificação. Né? Então, é basicamente nominal, tolerância superior, tolerância inferior. Basicamente é isso. Né? E aí, com esses dois limites, a gente consegue criar três zonas. A zona ótima, né? Que seria a parte verde. A zona de atenção, onde ainda são peças boas, porém, elas estão próximas dos limites. Então, tome atenção. E a zona de fora de especificação, fora de tolerância, peças que foram rejeitadas. Né? Então, ele basicamente, você bate o olho e você consegue ver aqueles vários pontos onde você vai plotando, né, conforme as medições, e você consegue ver se seu processo está produzindo peças boas ou está produzindo peças ruins. E dessas peças, se você está num estado muito crítico, né, um estado de atenção, ou você está confortável, consegue produzir, se tiver alguma variação no seu processo, não vai te afetar. Aí que entra já um primeiro ponto de previsibilidade. Por exemplo, esse processo aí que está na tela. Historicamente, todos os pontos estão lá no verde. Está tudo bonito. Está tudo no verde. Quase nenhum foi no amarelo. Então, eu estou tranquilo porque eu sei se tiver alguma alteração, uma pequena colisão, ou alguma vibração excessiva na máquina, alguma coisa diferente, eu vou ter quase 100% de certeza que o próximo valor vai cair no máximo no amarelo. E ainda vai ser uma peça boa. Né? Então, isso que é importante. Eu monitorar como que ela está sendo historicamente, eu consigo saber se há algum problema pode acontecer no futuro. Né? E ele nos dá essa questão de eu monitorar aqueles eventos. Então, tá vendo? Aqui entra as junções. Eu utilizo em combinação vários recursos estatísticos para executar outros estudos, né? Então, por exemplo, utilizando a carta de controle, eu consegui monitorar um evento estatístico que é a tendência. Né? Então, são vários valores aumentando ou diminuindo em sequência, né? Eu consigo monitorar quando isso acontece. O tendência ele é um dos eventos mais comuns de acontecer, normalmente em usinagem, né? Usinagem, se não me engano, talvez injeção também, talvez pelo desgaste do molde ou algo do tipo. Quando a gente trabalha com plásticos, a gente tem mais influências, né? Porque o material influencia bastante. Mas pensando na parte de usinagem, a tendência linear ela é muito comum, né? Porque você vai usinando a peça, a ferramenta vai se desgastando, né? Ao longo do tempo. E esse desgaste ele é reproduzido na peça final, né? Então você consegue ver, né, aqueles gráficos dente de serra, né? Aumenta, aumenta, aumenta. Aí você corrige, troca uma ferramenta, ou faz uma limpeza, faz um setup novamente, cai lá para baixo. Vai aumentando, 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 cai de novo, aumentando. Esse é um processo mais estável, mais previsível. Você sabe para onde vai. Né? Então, você já tem uma informação aí. Né? Quando é uma coisa completamente aleatória, é um pouco mais complicado. Beleza? Então, carta de controle, essa é a pré-controle. Essa aqui é a carta de controle mesmo. Por que é essa carta de controle, Osmar? Porque os limites que estão aplicados aí nesse gráfico já não são fixos. Eles podem ser fixos em algum momento, mas inicialmente eles não são. Inicialmente, eles são calculados com base na amostra. Conforme você mede, esses limites de controle são calculados. Obviamente, ele tem um início, né? Normalmente ele é um início, normalmente ele até começa realmente com uma ideia de
com base na tolerância, né? Ele começa da tolerância e vai se modificando, mas ele está totalmente vinculado ao dado medido, né? Olha lá, o Nixon agregou aqui algo para nós, estamparia devido aos desgastes do ferramental também. Então, ó, você vai ter lá o processo de estamparia, né? Ele tem uma ferramenta, né? A peça, então ele vai estampando. Toda hora que você executa, faz uma peça, aquele ferramental se desgasta. Então, você também consegue monitorar naquelas dimensões uma tendência linear, né? Mais um aí, ó. Então, a gente consegue utilizar o monitoramento daqueles eventos para melhorar também um processo de estamparia. Aqui no gráfico de controle, continuando, a gente também utiliza mais um parâmetro para controlar a produção. Não só o valor medido, mas também valores que são relacionais. O que são esses valores relacionais? Média e amplitude. Aqui a gente já começa a falar sobre subgrupos, né? Então a gente pega, pensando num processo contínuo, né, que eu vou produzindo uma produção em série, eu consigo pegar de tempos em tempos, sei lá, X peças, esse X é o tamanho do meu subgrupo, de toda a minha produção. Então, eu meço essas X peças e dessas X peças eu vou ter uma média, um valor médio entre essas várias peças e a amplitude dentro desse subgrupo, né? Então, se eu controlar a média e a amplitude, eu tenho dois parâmetros muito importantes aqui. A gente vai falar sobre ele um pouquinho mais para frente, mas guardem isso aí, ó. Eu tenho um parâmetro média dentro de um subgrupo e eu tenho um parâmetro amplitude, tá? Amplitude, maior menos menor, beleza? Segura essa informação que a gente vai usar lá na frente. Então, essa é a diferença da carta de controle para a carta de pré-controle, que é aquela colorida. Aqui, os limites, eles são calculados com base na amostra. Osmar, você falou que ele fica fixo em um momento. Fica. Quando que ele fica fixo? Quando o seu processo está estável. O que é um processo estável? É quando a gente já consegue prever o processo sabendo que a gente não vai ter influências de nada especial. Por exemplo, eu sei que a minha máquina ela não vai ter tantas colisões, eu já controlei minha programação, controlei meu dispositivo, ele é muito bem fixo, a forma que eu alimento a peça é um pouco ela sempre vai cair na mesma posição, não vai ter problema. Então, eu não vou ter esse problema de colisão, por exemplo. A máquina onde ela está bem instalada, o chão aguenta aquela máquina, ou seja, não vai ter vibração excessiva. A energia elétrica do prédio foi bem desenvolvida, foi bem projetada, então não vai ter queda de energia ou aumento súbito de tensão, né? Então eu resolvi esses problemas especiais que trazem grandes problemas numa manufatura de uma peça, e aí eu vou ter só aquela aleatoriedade, que é a variabilidade natural do processo. Quando eu tiver esse processo estável, né, e controlado dessa forma, eu já consigo fixar o meu limite de controle. Porque se eu não fixar, o processo vai ficar tão estável, mas tão estável, que os limites vão se fechando, uma hora que todas as suas medições vão estar fora de controle. Porque o seu processo ficou extremamente estável. Então, os limites vão fechando, afunilando infinitamente, né? Obviamente, considerando que ele vai estar estável, né? Ele ainda vai voltar a abrir, depois se não ficar estável, mas você já vai ter um monte de peças fora de controle, e aí vai te dar uma confusão, né? Então, em um determinado momento, você pode fixar, e aí sim, se você perceber que está realmente voltando a ter uma instabilidade, aí você pode voltar a deixar ao cálculo automático, né? Cálculo com base na amostra, tá bom? Legal. Histogramas. Os histogramas, né, esses gráficos à esquerda aí do gráfico da carta de pré-controle, ela é um dos gráficos bem utilizados realmente, porque ele te mostra muito rapidamente e facilmente todo o histórico do seu processo de produção. Você consegue ver num olhar. Você olha, já sabe como é que tá. E ele é muito bem atua com um gráfico de controle. Por quê? Vamos ver ele sendo construído, né? O gráfico histograma, ele é um pouco diferente daquele gráfico da carta de controle, porque ele tem meio que um tamanho fixo já, né? Ele já tem um tamanho fixo, porque ele não utiliza limites fixos, ele utiliza classes. Ele tem também os dois limites, né? O limite de tolerância superior e inferior, mas ele utiliza classes, né? Então, sei lá, o valor de 10 milímetros, então são quantas vezes eu medi peças no tamanho de 10 milímetros?
Quantas vezes eu medi peças do tamanho de 10,12 milímetros, sabe? Então, ele cria essas classes. E aí ele vai colocando as frequências em cada uma dessas classes, né? Quando a gente tem um processo estável, sem aquelas características que eu falei de causas especiais, a gente vai ter uma curva feita por esse gráfico de histograma, assim, que a gente chama de distribuição normal. Uma distribuição normal é quando um processo ele está sendo influenciado somente por variabilidade comum, pela aleatoriedade do próprio processo, variabilidade natural. Aí ele vai ter essa forma de distribuição normal, essa famosa curva de sino, né? Quando ele não está sendo estável por processos normais, ele vai ter um aspecto diferente. Ele vai estar deslocado, ele vai estar maior, ele vai estar achatado, ele vai estar curvado, vai ter um monte de situações. Então, você monitorar a posição e forma do histograma é o jogo para você conseguir visualizar muito rápido como que está a performance do processo, né? Mais ou menos é isso. Então, monitorar posição e forma. Posição e forma. Posição e forma. Exatamente. Posição seria média. Porque é onde ele está, né? Naqueles dois limites. Entre aqueles dois limites. Onde que ele está? Onde a forma está? E a forma é a amplitude da onda, né? Então aí cai a ligação com a carta de controle. Aquelas médias e a amplitude definem para a gente qual que é essas características de posição e forma da nossa curva do histograma, né? Então, a gente consegue visualizar rapidamente se a média dentre todos os valores da produção estão perto do meu alvo, longe do alvo, etc. E se a amplitude do meu processo, a variabilidade, ela está muito grande ou está mais estreita. Quanto mais estreito, menos variabilidade você tem no processo. Mas menos variação você vai ter na produção das suas peças. Tá bom? Então, isso que é o histograma. Ok? Legal. Avançando um pouco, a gente vai aqui para os eventos, né? Os eventos estatísticos. Os eventos estatísticos, eles vão atuar, né, como eu falei, em paralelo com a carta de controle. Porque é lá na carta de controle que você vai conseguir monitorar eles bem, né? Os eventos estatísticos, eles são vários, né? São várias regrinhas, né? Eles também são conhecidos como Nelson's Test, né? Que foi quem apadrinhou aí, quem criou esses estudos, né? E são várias condições que vão definir se eu tenho que tomar uma ação ou não lá no processo, né? Então, o mais comum foi aquele que eu mostrei da tendência linear, né? Que é esse terceiro aí de cima. E aí a gente tem vários outros, né? Alguns até mais difíceis de monitorar a olho, né? É difícil de saber se ocorreu ou não um problema daquele. Alguns são mais simples, né? Então a gente tem lá ponto extremo, aí é um ponto extremo, um ponto fora de controle, né? Tá fora dos meus limites de controle. A gente tem um que a gente chama de desvio, né? Ou corrida acima ou abaixo da linha central, né? Que é quando eu vou medindo as peças, e eu vejo que elas estão todas abaixo ou acima do meu nominal. Isso é um evento que vale uma atenção, porque se você tem uma variação grande e ainda o seu processo também está desviado para baixo ou para cima da linha central, é um problema. Porque se a sua variação é grande e ele está abaixo, ele está mais próximo de um dos limites. E se está próximo de um dos limites, ele está propício a produzir peças fora da tolerância, né? Obviamente, em alguns processos, a empresa trabalha realmente no desvio porque ela sabe para qual lado vai ser o desgaste, né? Daquela questão que eu falei da usinagem. Você tende as peças a aumentarem de tamanho, né? Dependendo das características da peça, né? O diâmetro externo, etc. Então, você consegue monitorar. Você já deixa ele já para baixo, porque você vai ter mais tempo de desgaste até tomar uma ação, né? Isso que é importante, tá bom? Temos aí a tendência oscilatória, que essa é a mais difícil de trabalhar mesmo, porque quando você tem uma tendência oscilatória, você realmente não sabe o que está acontecendo. Aí você tem que monitorar com mais cuidado,
né, o processo. E aí a gente tem outros que são bem mais interessantes, que a gente vai trabalhar agora com sigma, né, que é o desvio padrão do processo. Então, 2 de 3 além de 2 sigma, ou seja, eu estou trabalhando com peças que estão variando além desses meus limites de 3 sigma, na 3, 3, o 6 sigma, né? Trabalhar com mais do que isso é sinal que você vai produzir muitas peças fora da tolerância, tá? Esse é um ponto importante. Tem um outro bem interessante que é a estratificação. Estratificação basicamente é o seguinte: seu processo está muito bom, algo de errado está acontecendo, né? Então, se está ruim, está ruim. Se está bom, também está ruim. Na verdade, você tem que saber o que está acontecendo. Então, obviamente, se está acontecendo a estratificação, mas você tem controle que é exatamente isso, o seu instrumento atende aquela medição, o dispositivo de usinagem atende aquela usinagem, seu processo está ok, beleza, você pode ignorar esse evento. Agora, se você tem, por exemplo, um instrumento que foi selecionado errado, muitas vezes você está mascarando uma edição ou forjando uma edição. Então, também pode ser um problema e vale a pena você monitorar. Tá bom? Legal. Aqui já mostra um pouquinho do que a gente vai ver hoje, que são os alertas, né? Aí o do meio mostrou um evento não estatístico, que é uma peça fora de tolerância. Embaixo a gente vê uma tendência oscilatória acontecendo, né? E o software acusando que isso está acontecendo. E em cima uma tendência linear, né? Então são alguns exemplos que a gente tem aí. Okay? Seguindo, a gente tem aqui a rastreabilidade, né? Que é aquelas informações que eu comentei que não são necessariamente os valores, mas elas são importantes também para a gente poder separar as informações e ter bastante controle do que está acontecendo. Ali tem um exemplo, né? Utilizando, por exemplo, operador e máquina. Então, operador 1, máquina 1, operador 2, máquina 2, etc. Cada um deles mediu e produziu a mesma peça. Mesmo tipo de peça. E você controlou tudo isso. A partir do registro, né, da vinculação da rastreabilidade confiável, né, saber que aquela peça foi medida realmente por aquela pessoa e também foi produzida por aquela determinada máquina, você consegue depois monitorar e fazer esses filtros, saber o que o operador 1 está fazendo, o que a máquina 1 está produzindo, e você saber qual que está com mais problemas. Isso é muito importante para você trazer mais confiabilidade do processo de produção, tendo em vista que eles são produzidos de diferentes formas, em diferentes momentos do dia, em diferentes condições. Então, você trazer também para essa análise estatística essas condições traz mais ainda parâmetros para você entender o que você está produzindo. Porque se você pegar um gráfico como esse está na tela e não saber de nada, não representa nada para você. Você não vai saber o que é. Né? Pode ter 20 peças fora de tolerância. Você não sabe. Né? E se mediu errado, e se a máquina estava configurada de uma maneira errada, e se não era aquela peça, não era aquela tolerância, você não sabe. Então, trazer essas informações enriquecem essa análise e deixa o nosso trabalho mais fácil, mais rápido, né? Essa é a ideia, mais rápido. Ok? E a gente chega aqui nos famosos índices de capabilidade. Os números, né? Os números. Aí que entra a variabilidade. Como é que funciona aqui a questão dos índices de capabilidade, né? Ele basicamente você tem dimensionado para aquele processo uma determinada variabilidade, né? Então, você sabe que ele tem que variar isso, né? Que é a sua especificação. Tem que variar isso. E você mede o seu processo, você mede, né? A partir do que você mede, você vai ter a variabilidade real, né? Do que você teve, de tudo que você fez. Então, se você comparar o que você espera e o que você fez, você vai ter a capacidade que o seu processo tem de produzir aquilo, né? Então, a partir desse número que você vai achar, você consegue saber se o seu processo consegue produzir essa peça ou se existem influências que estão piorando o seu processo e você precisa tomar ação, né? Eles são conhecidos como CP, CPK, que é quando a gente fala de capabilidade estimada, né, do processo, e PP e PPK, que é a capabilidade, a performance do processo, que é a capabilidade real, né? Então, a diferença do cálculo deles, na verdade, é só uma parte, né? Onde, por exemplo, a capabilidade a gente define utilizando um parâmetro estimativo,
né? Então, o CP normalmente ele é uma promessa de capabilidade. A gente utiliza um parâmetro estimativo para fazer esse cálculo. E quando a performance, os índices de PP e PPK, a gente fala capabilidade real, né? Porque a gente pega o desvio padrão real, sem estimativa nenhuma, o populacional, né? De tudo o que eu produzi, e eu consigo saber o que está acontecendo no processo. E a diferença entre esses dois, CP e CPK, é a mesma questão lá do histograma, que é posição e forma, média e amplitude. Onde, por exemplo, o CP, ele nos dá qual que é essa deformação da onda, essa amplitude, né? O quanto que ela está variando. E o CPK nos dá posição, né? Quanto que eu estou me distanciando do meu alvo para qualquer um dos dois lados, tá bom? Então, são dois índices que vão nos monitorar e vão nos ajudar a ter essa resposta rápida do processo, rápida da variabilidade. Ok? Legal. Chegamos agora na nossa parte prática. Então, nós temos essa peça aí, né? Com tudo que a gente já falou aqui, a gente vai executar algumas medições e a gente vai ver depois dessas medições se está tudo ok. A gente vai ver como funcionam a aplicação desses gráficos, né? Tanto enquanto eu meço e mesmo depois de ter medido, como que eles se comportam, tá? E enquanto isso eu vou mostrando para vocês como que a gente vai fazer, tá? Então, para quem já deve ter visto as outras apresentações daqui, a gente vai utilizar hoje para essa aplicação, vamos lá, a gente vai utilizar aqui um paquímetro, né? Para medir aquela peça. Então, esse é um paquímetro digital, né? Já começamos bem, porque é um instrumento digital. E por ser um instrumento digital, o que a gente pode fazer? A gente pode utilizar um sistema de transmissão de dados, como esse que está aqui. Vamos ver se ele foca. Foca aí para o pessoal ver. Vamos, rapaz. Vamos lá. Ele não está querendo focar. Vou deixar aqui ele perto de mim. Tá bom? Então, ó, esse é o sistema de transmissão Wave Bluetooth, né? Então, a gente consegue transmitir o dado dele pelo apertar desse botãozinho aqui. A gente consegue fazer a transmissão para o computador, tá? Das medições das nossas peças. Então, são pinos, são esses aqui, né? São várias peças. E aí, a gente vai fazer algumas medições, né? Eu tenho um lote pequeno aqui, né? A gente consegue ver, né? Não é uma produção contínua, né? Mas dá para ver. O Alisson comentou aqui um ponto bem interessante, né? Assim como a questão de periodicidade e calibração, a definição de tamanho de amostra ou de subgrupo, né? Ela também é um pouco incerta. Existem algumas recomendações, né? Que a gente costuma trabalhar entre 3 e 7, tamanho de subgrupo, né? Entre 3 e 7. Isso vai variar um pouco com o parâmetro crítico do seu processo e a quantidade de peças que você produz, né? Se sua periodicidade de medição é muito baixa e você produz pouco, o ideal é você diminuir o tamanho do subgrupo, né? Diminuir um pouco mais para você ter uma visualização um pouco melhor do processo. Se você produz mais, aí você pode aumentar um pouco mais o subgrupo para ter uma noção um pouco mais filtrada daquilo, né? Para você entender como que está sendo, você trazer uma noção do todo um pouco melhor, né? Ó, o botão para enviar o dado é esse laranja aqui, né? Enviar o dado de medição. Então, a gente faz a medição com um instrumento normal, a gente vai pressionar o botão e vai enviar o dado para o computador, tá bom? Então, a gente vai medir essas peças, são alguns pinos, né? Eles foram torneados somente. Torneados. Eles têm uma variação grande para a gente ver, para ficar bem visual, tá? Então, não são altamente precisos, né? Então, por isso que eu estou usando um paquímetro, já começa a primeira recomendação aqui, né? Se, por exemplo, nesse caso, eu tivesse utilizado peças bem precisas, né? Então, com uma variação, sei lá, falando em centésimos ou em milésimos de milímetro, eu já teria começado extremamente errado, porque eu não poderia usar um paquímetro, né? Como a minha variação aqui está na casa dos décimos de milímetro, aí eu posso usar um paquímetro, que ele tem uma leitura em centésimos, né? Aquela regrinha do 10 para 1. Se eu tenho minha variação, a minha especificação de tolerância, que é decimal, 10 vezes menos, eu tenho centesimal. Se é centesimal, já não posso mais com o paquímetro
já teria que ir com um micrômetro, né? Só se fosse 5 centésimos até daria, né? Aquela questão dos 5:1 também dá. Tá bom? Depende aí da política da qualidade, tá bom? Então, vamos lá. Vamos relembrar aqui, ó. Vamos relembrar. Então, nós temos essa peça, que é um pino de 10 milímetros de diâmetro. É ele que a gente vai controlar. A tolerância é mais ou menos meio, né, milímetro. E a gente vai medir aqui com um paquímetro digital. Tá bom? Ó, o Tione comentou. Então, não é errado. Não é errado. Você pode usar de 3 até... A recomendação é de 3 a 7. Né? 3 a 7, 3 a 8. Isso vai depender realmente do tamanho que você produz, né? Do quanto você produz. Se você produz muito, você pode aumentar. Se você produz menos, você pode diminuir. Né? Legal. Nixon comentou, ó, pode ser um paquímetro digital específico, novo, ou pode ser um antigo da Mitutoyo com acessório acoplado. Isso é um ponto interessante. O sistema de transmissão da Mitutoyo, que a gente vai utilizar hoje, que é o Wave, né? Pode ser tanto esse Wave Bluetooth, pode ser o Wave por radiofrequência, ou o sistema de transmissão por cabo, ele não está vinculado ao instrumento. Então, você não precisa comprar um instrumento novo. Basta que o seu instrumento digital da Mitutoyo tenha a saída de dados, tá? Que é esse conector aqui, ó. Fica aqui em cima. Nos paquímetros fica aqui em cima e nos micrômetros fica embaixo. Tá? Fica do lado. Do lado, tá? Então, basta que o seu instrumento tenha esse conector aqui, que a gente consegue acoplar o transmissor, tá vendo? O transmissor ele é removível, tá? Então, ele sempre é um acessório que a gente acopla ao instrumento para fazer o uso, ok? E aí você tem essa característica de usar instrumentos antigos ou, se o instrumento for para calibração ou manutenção, você pode retirar, colocar em outro e continuar o trabalho. Tá bom? Então, vamos lá para a tela. Vamos para a tela. Pino de 10 milímetros, mais ou menos meio. Para isso, eu vou utilizar aqui o nosso software de controle estatístico e de gerenciamento de dados, que é o MeasureLink. Tá bom? Então, eu já adiantei um pouco aqui para a gente não se alongar muito. Eu me adiantei e já criei aqui na minha biblioteca de peças de produção a minha peça, né? Então, é o pino, chamei de pino WD. Eu vou controlar o diâmetro dele. Aqui está as especificações, nominal, limite superior, inferior. E aqui já está definido como que eu vou fazer a medição. Como eu vou fazer a medição. Né? Então, vai vir de um paquímetro, né, conectado via o sistema Bluetooth, ok? Então, vamos começar. Vou criar aqui a minha corrida, que nós chamamos aqui de corrida, né, no MeasureLink, seria o processo de medição, né? Ele já vai abrir na tela de controle, já vai aparecer para mim alguns recursos, tá? Primeira coisa que já apareceu, vocês já estão vendo gráficos ali atrás, mas calma lá, vamos lá. Primeira coisa que ele está me pedindo, qual instrumento você vai usar? Né? Porque, por exemplo, ele está sabendo qual que é o transmissor. Mas qual que é exatamente o instrumento? Por quê? Eu tenho que saber se esse instrumento está calibrado ou não. Né? Então, existe uma biblioteca dentro do MeasureLink que já tem alguns instrumentos que eu já cadastrei. Né? Tem um paquímetro, um micrômetro e um relógio. Todos estão calibrados. O paquímetro, por sinal, já tem a data da próxima calibração, que é dia 30/9/2022. Né? Ele está separado aqui para o webinar de hoje. E o responsável por esse instrumento é o Nelson, né? Então, eu vou selecionar ele, é ele que eu vou usar. Legal. Então, já garanti uma rastreabilidade. Eu já sei qual é o instrumento, eu já tenho a especificação dele e já sei que ele estava calibrado. Tá? Já sei que ele estava calibrado. Nos traz mais algumas rastreabilidades. Eu quero saber quem que está medindo. Então, o operador, Osmar. Posso selecionar alguns aqui, ó. Osmar. Matéria-prima, importante também, né? Então, eu vou definir aqui qual que é o lote e o tipo de uma matéria-prima. Isso é muito importante, porque na hora que eu recebo a matéria-prima e depois eu trato ela, eu trabalho ela, eu vou ter várias respostas. Então, dependendo do lote, eu vou saber se teve uma influência da matéria-prima ou não. Né? Então, é uma rastreabilidade muito importante. Então, eu vou colocar aqui, essa aqui é a 1101, é SAE. Tá? É uma SAE do lote 1101. Tá bom? Legal. Ok, então agora todas as minhas medições serão com essas rastreabilidades. Deixa eu fechar aqui para ficar melhor. Legal, aqui está a minha visualização.
ela já está predefinida para o que eu quero ver, para o que eu quero monitorar. Então, nós temos aqui um gráfico de pré-controle, um de controle aqui embaixo, temos o histograma aqui, as capabilidades aqui, um desenho para me orientar na medição, né? E aqui vai ter o registro dos dados. Então, vamos começar. Vamos pegar os dados aqui, eu vou medir. Então, eu vou pegar uma pecinha, tá? Eu vou desconectar a tela primeiro, para vocês verem como que é isso, ó. Peguei uma peça, né? A gente faz a medição, normal, tá? Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, né? Tá fazendo a medição lá. E o que eu vou apertar? Vou apertar esse botão aqui em cima. Agora, vamos lá. Né? Vocês devem ter escutado esse bip aí, né? Um bip. Esse bip é a garantia que o transmissor conseguiu enviar o dado, né? Então, lá, temos um ponto lá no gráfico. Foi a primeira medição que eu fiz, né? Fiz a medição, apertei o botão, ponto no gráfico. Outra medição, apertei o botão, outro ponto no gráfico. Tá bom? Essa é a sequência para ser mais rápido, né? Aqui você já consegue ver a melhoria. O registro é imediato. Imediato. Né? E quem está fazendo a leitura é o instrumento. Obviamente, eu estou vendo para ver se está tudo certo. Vendo se está tudo certo, eu aperto o botão, a medida aí imediatamente é transferida para o PC, sem nenhum intermediário. Ela vai direto. Né? O Alisson está perguntando aqui, ó, o software de uma tridimensional tem esse recurso ou tem que contratar essa extensão? O MCosmos, né, que é o software das tridimensionais, ele no passado tinha incorporado nele esses recursos, mas a gente evoluiu ele e criou o MergeLink. Né? Então, essa extensão que existia no MCosmos, que era o StatPack, ele se transformou no MergeLink, né? Que é esse recurso aqui. Então, quando você mede lá na tridimensional, ou em qualquer outro equipamento, seja de forma, de rugosidade, de dureza, ele vai transferir automaticamente para o MergeLink em várias formas diferentes. Se forem máquinas com software, já é direto. Se for equipamentos ou instrumentos, com sistemas de transmissão. Tá bom? Então, vamos fazer algumas outras medições. Ó. Vamos lá. Vou fazer medindo aqui, vocês vão olhando para mim aí, hein? Se acontecer algum problema, eu quero que vocês me falem. Vamos lá. Pego peças, vou medindo. Vou pegar outra peça, medindo. Veja a velocidade, né? Estou pegando aqui da minha caixinha e estou fazendo várias medições. Ó. Aqui eu já consigo ver se está tudo ok, se as peças estão boas. Se eu estou produzindo alguma peça fora de tolerância, se vai acontecer algum problema. Ó, acabei de lançar uma peça fora de tolerância. Acabei de pedir. Só que eu acabei de perceber que eu medi ela errado também. Eu medi ela errado. Eu tenho que medir ela certo. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de mexer no software, eu vou pressionar e segurar esse botãozinho de transmissão do instrumento, ó, e soltar, ele apaga a última medição. Tá? Então, facilita, deixa o trabalho mais rápido. Então, deixa eu medir direito. Eu sei que essa peça aqui eu medi errado, ó. Então, é aqui, ó. Legal. Ela está bem próxima de estar fora de tolerância, bem próxima, né? Talvez com a incerteza do instrumento, essa peça pode estar fora de tolerância. Vamos ver isso? Olha só. Existe um gráfico aqui no MergeLink que a gente chama de gráfico de incerteza. Isso aqui, ó. Gráfico de incerteza. O que é isso? Ele nos dimensiona ali, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Nós temos uma linha azul, que é a linha que o instrumento mediu e transmitiu para o computador, e nós temos uma caixinha quadrada, preta, em volta dela. Aquilo é a incerteza dessa minha medição. Então, a incerteza do meu instrumento aqui é mais ou menos 1/100, né? Obviamente, eu calculei isso depois de fazer um estudo de RR, obviamente, concluir que a incerteza de todo esse processo aqui é de 1/100, mais ou menos 1/100. Então, eu consigo visualizar que essa peça ela pode estar boa, mas também essa peça pode estar ruim. Ela pode ser uma peça fora de tolerância também. Né? Então, cabe a mim, a nós que estamos avaliando esse processo, definir se essa peça vai passar ou não, né? Dentro do meu controle. Tá bom? Vamos voltar para o gráfico de controle. Ok? Legal. Vamos continuar medindo aqui. Quando finalizar, a gente vai ver o resultado. Ó. Peguei mais uma peça. Vamos lá. Meço, pego a peça e já transmito o dado, né? Legal. Essa ficou lá em cima, hein? E a última, para finalizar, 9,97. Legal.
Agora vamos ver o que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu, né? Antes, vamos dar uma lida aqui no que vocês escreveram. Rafael comentou, para vincular o software com o paquímetro, como funciona? Software Mitutoyo? Consigo usar em outro software? Sim, o sistema de transmissão, que é esse camarada que está aqui, o hardware, ele não está atrelado ao software. Você pode utilizar ele em conjunto, que é o que eu estou fazendo agora, né? Que vai nos trazer todos esses recursos, né? Mas você também pode usar no Excel, pode usar em outro software, sem problema nenhum, tá? Eles não estão vinculados. Obviamente, se você usar os dois junto, vai ser o máximo que a gente quer oferecer para vocês, tá? E o Marcos comenta aqui na aquisição do acessório de transmissão, né? O acesso ao software está incluso? Qual o custo médio do acessório com o software, tá? O sistema de transmissão, como eu comentei, ele não está atrelado ao software. Então, você pode comprar só o transmissor normal e utilizar no Excel e tudo mais. Você pode usar só o software sem sistema ou com outro sistema de outro fabricante. E você pode usar os dois em conjunto. Tá? Os dois em conjunto, tá? Para a gente passar aqui uma noção de valores, né? Em média, a licença do MergeLink está em média R$10 mil, tá? Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar comigo aí. No fim da apresentação, a gente pode conversar. Tá bom? Legal, vamos continuar. Então, nós temos aqui já os resultados desse pequeno lote aqui, onde a gente viu que realmente esse lote aqui, dentro da minha variabilidade especificada, a variabilidade real do processo está muito grande. Está muito grande, né? Então, ó, o Ronivaldo comentou, dá para usar no sistema SAP? Sistema SAP, né? Ele deve ter também um local onde a gente consegue escrever o dado de medição, né? Tem como escrever. Então, se tem como escrever, também dá para usar o nosso sistema, tá? Ele consegue funcionar normal também, tá bom? O modelo desse transmissor aqui é o U-Wave, tá? Eu vou colocar aí para vocês darem uma olhada. Depois eu vou disponibilizar o link para vocês acessar, tá? Tem uma página no nosso site que vocês conseguem acessar sem problema esse sistema. É o U-Wave Bluetooth, tá? Esse que eu estou usando. Tem uma outra versão também. Caso vocês tenham dúvidas, podem ou assistir o nosso evento anterior, ou a gente pode conversar depois também sem problemas, tá bom? Então vamos lá. Estamos vendo aqui que dentro da minha especificação, da minha variabilidade especificada, que são os dois limites, eu tive uma variação muito grande. Eu consigo ver isso aqui no gráfico, eu consigo ver isso aqui no histograma. Veja como o histograma está achatado. Tá vendo como ele está achatado? Ou seja, pode ser que a minha média está mais ou menos ok, mas ele está tão achatado que ele influencia em tudo. Influencia em tudo, né? Então, eu vou ter ali peças que podem facilmente sair da tolerância. Facilmente sair da tolerância. Tá bom? E aqui a gente consegue ver também nos índices de capabilidade, né? Que todos eles estão aqui em vermelho, com valores bem baixos. Aqui é um detalhe muito importante. A capabilidade funciona um pouco diferente. Quanto menor o valor, pior. Quanto maior o valor, melhor. Foi estipulado também uma meta, né? Um alvo, um ponto bem importante, que você sabe que a capabilidade do seu processo está boa, que o processo está estável, quando os índices de capabilidade estão próximos de 1.33. Quando eles estão próximos de 1.33, quer dizer que seu processo está bem estável, está muito bom, e você vai produzir muitas peças boas, né? Se eu não me engano, é cerca de 99,97% das peças serão de peças boas, né? Considerando aqui o 6 Sigma, né? Dentro do 6 Sigma, tá? Então, tem algumas empresas que trabalham com 1, outras empresas trabalham com 33, outras empresas trabalham com 1,67, né? Tem bastante dessas. Aqui, por padrão, o software está configurado para 1,33, mas você pode mudar também, tá? Dá para poder mudar também, tá bom? Então, aqui a gente consegue ver também um gráfico de controle, né? Que, teoricamente, está tudo sob controle, mas temos poucas medições. Então, não dá para a gente usar muito bem ele, né? Então, para poucas medições, não seria muito interessante usar o gráfico de controle. Tá vendo? Porque senão ele vai nos dar uma resposta um pouco errada do processo. Que está tudo sob controle, próximo da média, amplitudes baixas, mas a gente vê pelo histograma que isso não é verdade, né? Que eu não posso usar ele muito bem. E outra coisa, o que acontece? Esse meu processo aqui, não sei se vocês perceberam, eu não separei em subgrupo. Não tem subgrupo aqui. Estão todas as peças individuais.
Eu também posso usar peças individuais? Também posso. Porém, o gráfico de controle, o que ele está usando? Ele está usando média móvel. Média móvel. Né? Perdão, média por amplitude móvel. É média móvel também. Né? Então, o que ele faz? Ele pega um valor medido, a média e a amplitude ao valor anterior. Valor medido, média e amplitude ao valor anterior. Então, como a variabilidade está muito alta, né? A gente consegue ver aqui, o nosso gráfico de controle vai tá bem. Porque a variabilidade é tão grande que sempre terá a mesma média e a mesma amplitude. Sempre. Então, essa é a diferença. Tá? Então, se eu tivesse separado, obviamente, por subgrupo, já seria algo diferente. Porque eu teria aqui, por exemplo, se eu separasse em 2, né? Eu teria aqui esses 2, depois eu tenho uma média muito grande, depois uma amplitude muito grande, depois uma média muito pequena, uma amplitude muito pequena. Aí sim eu ia conseguir ver. A gente ainda vai conseguir ver isso, tá? Então ficou claro aqui, pessoal, como que a gente consegue aplicar e como isso foi muito rápido. Foi muito rápido. A gente mediu e já viu isso na hora. Tá bom? Então essa é a ideia. Tá bom? Então, ó, a quantidade ideal. Normalmente, para fazer um estudo bom, assim, quando são lotes, né? Que é o nosso caso aqui, o ideal é 50 a 100 peças, né? Dependendo da exatidão das peças. 50 a 100 peças. Eu medi 12. Então, não é nada. Né? Então, 50 a 100 peças seria o ideal. Agora, para processos contínuos, você define o seu subgrupo e segue, né? E você vai monitorando. Tá bom? Então, aqui a gente conseguiu ver como que isso foi fácil da gente aplicar, né? São vários outros gráficos que a gente pode utilizar também, mas os principais são esses, tá bom? Agora eu quero mostrar para vocês um ponto bem interessante. Tá? Eu fiz algumas outras medições aqui, com outros lotes e outras rastreabilidades, tá? Eu vou mostrar isso para você em um outro módulo dentro do MergeLink, que é o Process Analyzer. Aquele que eu estava mostrando para vocês é o Real Time. O Real Time, o que é? Ele é um módulo que eu consigo abrir uma corrida, medir e ver o que está acontecendo enquanto eu meço. Foi o que aconteceu. Eu medi e fui vendo os resultados conforme eu media. Agora, eu vou abrir um módulo que eu não vou medir nada, eu já vou usar atividades que já foram medidas, tá? Eu só vou fechar ela aqui. Vou fechar, que eu já não vou mais usar ela. Ok? Fechei o real time. Agora eu vou usar o Process Analyzer, que eu tenho já ali, ó, corridas que já foram medidas antes. Então eu tenho uma que foi medida às 2h29, às 2h37 e agora a nossa às 4h14, tá bom? Vamos abrir uma delas, ó. Já tem uma outra resposta, uma outra ideia. Vou abrir a segunda. Também uma outra resposta, também muito parecida com o que a gente fez. Eu vou abrir a nossa, que é o que aconteceu, né? Também muito diferente. Mas, e se eu utilizasse todas essas corridas que são diferentes, mas que são do mesmo produto e foram medidas da mesma forma, de uma só vez? Como que seria o nosso processo? Vamos ver. Eu vou selecionar as três e vou fazer uma mescla. Beleza? Vou fazer uma mescla, vou nomear webinar, pino, mescla. Legal? Ok. Apareceu aqui. Então, veja só. Agora eu vou abrir ela. Olha lá. Veja quantos dados temos agora. Agora nós temos 42 medições. Né? Aqui a gente consegue ver que realmente, se eu não dividir em subgrupo, isso pode nos trazer um problema. No caso da carta de controle. Obviamente, aplicando os outros recursos, eu vou conseguir ter uma visão um pouco melhor. Né? Sem problema nenhum. Tá bom? Deixa eu só comentar aqui, ó. O Ronivaldo perguntou sobre o padrão dimensional do monitor LH, que é o Linear Height, né? Tem a função Bluetooth? Não. Linear Height, infelizmente, não. Por ser um equipamento mais avançado, que ele traz mais medições além do diâmetro, comprimento e tal, tem outras coisas, ele só transmissão por fio. Tá bom? No Linear Height, somente transmissão por fio. Ok? Legal. Vamos voltar aqui, ó. O que eu poderia fazer para ver uma outra perspectiva desse processo? Existe uma função dentro do MergeLink Process Analyzer, que essa função aqui é chamada de What If. What If, que é o que aconteceria se, o que eu viria se. Né? Então, essa questão do
vamos testar, né? Agora, imagina fazer esse vamos testar quando eu faço um processo no papel. Nossa, ia ser impossível praticamente, né? Ia ser muito ruim. Então, aqui a gente consegue fazer uma aplicação que eu vou clicar aqui e eu vou fazer uma alteração. Eu quero esse mesmo processo que eu medi, eu já medi, mas agora eu quero um tamanho de subgrupo 3. Vou dividir em 3. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. Eu tenho algumas outras diferenças, né? Realmente, o processo ele está sob controle. Ele está sob controle. Mas eu realmente ainda tenho uma variabilidade muito grande. Então, se você tem um processo que você mediu e você chegou nisso aqui, se você mostrar isso aqui... Ó, vamos lá. Peraí que eu fechei tudo. Vamos lá. Vou fazer de novo, ó. What if 3. Se você mostrar somente esse gráfico aqui, você vai falar para mim, o meu processo está muito bom, né? Porque está tudo sob controle, a minha amplitude não é tão grande, na verdade, ela é um pouco grande, olha lá, eu tenho ali 0,5 milímetro de amplitude, olha lá, a média, o R-bar, né, que é o... Não sei se vocês estão conseguindo ver, ó, deixa eu trocar a posição da minha câmera, ó. O R-bar, esse cara aqui, ó, ele tá 0,5 milímetro. 0,5 milímetro de amplitude. Quanto que era a minha tolerância? Mais ou menos meio. Então, 50% é de variação, né? Se o cara não for atento em ver esse número aqui, ele vai falar, pô, tá muito bom, porque tá tudo perto disso aqui, tá tudo certinho, não tá tendo muita variação, né? A amplitude não varia tanto, beleza. Mas, mostra para ele esse gráfico aqui. Ou adiciona para ele essas capacidades. Ou até mais, adiciona para ele esse histograma aqui. Né? Vamos colocar ele aqui embaixo. Ó. Adiciona para ele esse histograma. Na hora que ele bater o olho na capacidade de ver esse histograma, já era. Já era. Né? Então, tome muito cuidado no que vocês vão aplicar de recurso, no que vocês vão usar. Usem o máximo que puder. Obviamente, utilizando ferramentas como essa de maneira digital, a gente vai ter muita mais facilidade em trabalhar. Tá bom, pessoal? Então, vamos complementar a nossa apresentação com mais alguns temas. Estamos chegando ao fim, né? Fizemos aqui o nosso teste com o MergeLink e o sistema U-Wave, né? Agora vamos ver o que a gente consegue extrair disso, né? Vamos fazer um resumão aqui, né? Nós temos realmente um processo muito instável, então esses pontos que estão muito fora, eles são causas especiais. São coisas que a gente não sabe ainda o que é, mas se a gente continuar monitorando com bastante frequência, nós conseguimos saber o que é. Pode ser uma matéria-prima que foi selecionada errada, um método de produção que é muito instável, a máquina que ela não está bem posicionada, não foi feito um bom setup, ou a ferramenta que eu utilizo ela é muito de baixa qualidade, ela quebra ou desgasta muito fácil, eu tenho alta vibração, o meu operador não sabe medir, o instrumento está errado, e vários outros. Né? Pode ser um trabalho muito difícil? Pode ser um trabalho difícil, mas se você não começar a monitorar e não ver esses resultados e procurar saber o que é essa influência, você nunca vai melhorar o processo. Nunca vai melhorar. Então, a ideia é essa, você monitorar, ser rápido em achar essas informações para você trazer mais fundamentos e eu conseguir tomar ação no processo. Porque aí, depois de eu ter feito alguma alteração, eu vou ter um processo mais estável. Obviamente, eu exagerei aqui, né? Para ficar bonito, né? Eu exagerei, mas é para a gente entender, né? Que eliminando essas causas especiais, eu vou ter um processo estável, que é variabilidade comum, variabilidade natural. E aí, a partir daí, eu vou conseguir prever e definir melhor orçamentos, investimento, saber se o meu processo está tudo bem, se eu posso mudar algo ou não. Tá bom? E a partir daí, a gente pode até melhorar um pouco mais, reduzindo ou tomando ação no processo, né? Para eu, sei lá, vou produzir mais.
produzir mais, eu vou exigir mais da máquina, né? Eu vou exigir mais do processo, eu vou exigir mais das pessoas. E isso vai afetar a produção. Então, veja só, eu saí de um processo estável, eu exigi mais, eu vou ter uma variação, mas essa variação ainda tá sob controle. Essa é a ideia. Ela ainda está sob controle. E aí eu consigo ainda assim aumentar minha produtividade, reduzir os meus custos, mas ainda tendo um processo estável, onde eu não vou produzir peça fora de tolerância. Eu não vou produzir peça da fora de tolerância. Tá? Então, essa é a ideia da gente monitorar tudo isso. Tá? E a gente pode até depois, sabendo que o processo está estável, já foi feita uma alteração, já mudei o que eu quero fazer, eu posso até começar a medir menos também. Né? Meço menos, e aí eu vou ter otimizar mais o meu trabalho. Tá bom, pessoal? Então, essa é a nossa apresentação de hoje. É o que eu gostaria de falar para vocês hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado desse webinar. A gente tentou fazer de um pouco mais diferente, né? Um pouco mais interativo com vocês. Mostramos coisas em funcionamento, que é bem interessante também. Então, caso vocês queiram ver um pouco mais sobre esses caras, eu vou deixar, ainda vou colocar meu slide com meu contato para vocês darem uma olhada, tá? Podem me mandar mensagens. E a gente vai conversando. Vamos ler aqui, ó. Rafael comentou, variação de causas comum. Aprendem na faixa verde e as causas especiais na faixa amarela? Nem sempre. Nem sempre. Não é tão fácil assim, né? Muitas vezes, a causa especial, ela aparece com esses pontos muito discrepantes, né? Pontos extremamente fora do que a gente está vendo, né? Então, a gente tem um processo que está lá, todo bonitinho verde, aí eu tenho um ponto lá em cima, sozinho. Ou, muitas vezes, eu tenho o meu processo, como eu comentei, eu tenho meu processo está lá no amarelo. Está no amarelo, né? Tá beleza, tudo lá. Do nada apareceu um ponto no verde e voltou para o amarelo. Mesmo ele estando no verde, ele é uma causa especial. Porque ele não está dentro da variabilidade comum do processo, do que é normal. Tá? Então, você construir isso, você monitorar, você ver o que é, procurar saber, obviamente o trabalho ele vai ser muito grande no começo. Mas quando você começar a lapidar, resolveu. Resolveu e tá tudo certo. Tá bom? Legal, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação. Foi realmente de um jeito diferente. A gente vai tentar manter dessa forma. No fim do evento, quando a gente encerrar aqui, vai aparecer para vocês um botãozinho de avaliação. Deixa sua avaliação lá, coloca lá quantas estrelas você vai colocar e você vai querer. E a gente vai usar isso como um ótimo ponto de avaliação do nosso trabalho. Tá bom? A gente quer sempre manter esse contato com vocês, caso vocês tenham dúvidas. A gente sempre vai estar à disposição, tá? Em vários canais diferentes. Você sabe, a Mitotori está se digitalizando bastante. Então, você vai entrar no nosso site, você vai ver chat, vai ver e-mail, vai ver formulário. Para todo lado, a gente vai querer falar com você. A gente quer falar com você. Então, venha falar com a gente, tá? Tem o WhatsApp aí, tem o meu e-mail, tá? Se quiser falar alguma coisa especificamente comigo, pode falar, tá bom? A gente sempre estará à disposição. Beleza, pessoal? Então, mais um webinar, 1h10, desculpa alongar tanto, mas eu acho que o assunto estava legal, né? Acho que foi interessante. Então, espero vê-los no próximo evento. Muito obrigado mais uma vez e até mais.